Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse é o primeiro vídeo público aqui do canal Hertologia e a gente vai falar hoje sobre positivismo. Vou dar uma resumida em qual que é a proposta do positivismo, especificamente do Auguste Comte. Vou falar um pouquinho de como que ele entende a história do conhecimento, a história das ciências e como que ele propõe a compreensão científica da sociedade para a melhor organização da sociedade. Vamos comentar também no finalzinho do vídeo como que ele propôs ao final da sua vida uma religião da humanidade. Então espero que vocês gostem desse conteúdo. O Comte é um intelectual francês nascido no finalzinho do século XVIII e que acabou falecendo bem na metade do século XIX. Ele chegou a estudar na Escola Politécnica e isso foi bastante importante para toda a sua obra, para a formação intelectual dele, e teve uma influência muito grande em todas as conclusões que ele tirou acerca do pensamento intelectual, das ciências em geral. Foi lá que ele teve contato com alguns estudiosos da matemática, da física, que foram fundamentais para a proposta do tipo de sociologia que ele vai ter e do tipo de sociedade que ele vai acabar defendendo também. E o Comte, ele também escreveu alguns textos sobre organização política e, especialmente nesses textos, ele foi um defensor do republicanismo. Antes de começar a falar dos conceitos, da obra do Comte propriamente dita e do positivismo que ele vai defender, acho importante contextualizar um pouco do que era a Europa do seu tempo, então, nesse período. A Europa tinha acabado de passar pelo processo da Revolução Francesa, do período napoleônico, e quando ele era jovem, passou também pelo processo da tentativa de restauração, a Santa Aliança, um movimento reacionário que tentou acabar com algumas das conquistas das revoluções burguesas. Foi nesse momento bastante atribulado que também começou na França o processo de industrialização, o surgimento das fábricas, que já estava em processo, já estava tendo início na Inglaterra, ali do lado, e depois na França e no restante da Europa, esse processo se desencadeou também. Isso vai transformar a sociedade do século XIX, isso vai transformar as classes sociais daquele período, vai transformar o pensamento da época também. Era um momento conturbado, mas era um momento de muita confiança também na ciência e na tecnologia. Depois do próprio processo de revolução industrial e alguns perceberem que a industrialização poderia desencadear a produção em larga escala, ampliar talvez o acesso aos bens de consumo, às mercadorias que podem melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ao mesmo tempo, o iluminismo e a confiança na razão que a filosofia e as ciências modernas tinham conquistado no período anterior, no próprio século XVIII, antes mesmo aí das primeiras obras do Comte, tudo isso forma um ambiente, um caldo em que a ideia de confiança no desenvolvimento da tecnologia, confiança na ciência está em alta, mesmo que numa sociedade bastante caótica e com bastante instabilidade. É nesse período da história que o Auguste Comte vai fundar o positivismo, muito influenciado pelo Condorcet, muito influenciado pelo Saint-Simon. O Comte vai escrever um conjunto de teorias acerca de como avança o conhecimento ao longo da história e como avança também a ciência ao longo da história. Essa lei fica conhecida como Lei dos Três Estados. O que significa isso? Uma tentativa de explicar a tendência, o princípio por trás da construção do conhecimento humano, da intelectualidade humana. O Comte defende que essa história caminha por três etapas. Então, a Lei dos Três Estados defende que o conhecimento tem três etapas. A primeira forma de conhecimento que existiu é o conhecimento mitológico ou teológico, o Comte chama de estado teológico. O conhecimento teológico, ele se baseia na crença que o sobrenatural explica os fenômenos da natureza. Antes mesmo de existir filosofia, antes mesmo de existir ciências, o ser humano já vivia, já buscava respostas para suas perguntas, para suas angústias, e encontrava essas respostas, já que não existiam livros, ensinamentos, conhecimento científico acumulado, encontrava essas respostas na sua própria imaginação. Imaginando, portanto, seres divinos, seres sobrenaturais, a atuação de forças sobrenaturais sobre os fenômenos da natureza que estavam sendo observados. Essa história, então, é a história dos mitos, dos deuses que mandam raios, trovões, chuvas, terremotos, dos seres que criaram a natureza, o planeta, a lua e o sol e todas as estrelas e o universo.
Vou aproveitar aqui para aprofundar um conhecimento que em geral a gente não costuma trabalhar no ensino médio, né? Nesse estado teológico, ele também tem dentro dele 3 etapas: o estado fetichista, o estado politeísta e o estado monoteísta, segundo Auguste Comte. O que significa isso? Que as primeiras formas de religião enxergam alma, enxergam espiritualidade na própria natureza, nos outros seres vivos, nos seres naturais. Depois, os seres humanos imaginam deuses, ou seja, não entidades que estão presentes no mesmo plano que a gente, na mesma natureza, mas sim deuses sobrenaturais numa outra dimensão, num outro plano, atuando e mandando pra gente chuva, fogo, sol, calor, frio e todos os fenômenos que existem na realidade. E depois as religiões teriam se unificado, os vários deuses teriam sido unificados na crença aí monoteísta, ou seja, a crença em um único Deus. Daí já dá para perceber que existe, por mais que há um preconceito do Comte com o pensamento religioso, há também uma visão aí de que o conhecimento da religião monoteísta ele é um pouquinho também mais avançado do que as religiões politeístas e fetichistas. Talvez uma visão etnocêntrica, preconceituosa, uma coisa para a gente avaliar aí do Comte. Voltando aos 3 estados, a lei dos 3 estados. O segundo estado é o estado metafísico. Metafísico é o que está para além da física. É a busca do princípio ou da essência por trás das coisas. Uma essência abstrata, uma essência especulativa, que a reflexão vai buscar, que a razão vai buscar. Ou seja, a gente não está mais falando da crença na religião, a gente não está mais falando da crença em seres divinos, em seres sobrenaturais, mas a tentativa de encontrar a essência e o princípio por trás das coisas, ela começa com a filosofia. Então, os primeiros filósofos, desde os pré-socráticos até o próprio Sócrates, o Platão, eles tentam achar o quê? A arquê, por exemplo, o elemento que deu origem a todas as coisas, o princípio vital por trás de tudo que existe. Ou, no caso do Platão, o mundo das ideias é justamente isso, o mundo onde habita a essência única e universal por trás das aparências do mundo material. Então, o conhecimento do estágio metafísico ou do estado metafísico é um conhecimento um pouco mais avançado que o religioso, que não recorre à crença em seres imaginados pela mente humana na visão do Comte, mas que ainda assim não se baseia na empiria, não se baseia na experiência, não se baseia nos procedimentos científicos que a gente conhece, se baseia na reflexão, na abstração e na especulação para tentar concluir qual que é essa essência. O terceiro e último estágio, ou estado do desenvolvimento do conhecimento, é o que o Comte reivindica, é o que ele diz que a sociedade contemporânea, do período dele, está começando a construir, que é o conhecimento científico, o conhecimento da filosofia positiva ou do pensamento positivo. Ele se baseia na própria concretude da realidade, é estudar o mundo como ele é, de maneira nua e crua, a realidade concreta. Não recorrer à abstração, não recorrer ao sobrenatural, à crença, mas entender a realidade por ela mesma, as leis e os princípios que regem a realidade. Ou seja, observando a realidade, a gente é capaz de estabelecer relações causais entre o que causa um fenômeno, uma consequência, relações complexas essas. E aí a gente consegue extrair disso leis gerais que explicam a natureza, a física, os seres vivos, as reações químicas e, por que não, a sociedade. Então, o pensamento positivo, ele se baseia justamente no mundo real, no mundo concreto, no mundo que existe. É esse que é o significado, inclusive, da palavra positivo da física, né? Ou uma possível significação da palavra positivo. A ideia daquilo que é concreto, que existe, que está presente. Então, a filosofia positiva e o pensamento positivo, ou seja, a corrente filosófica positivista que o Comte está defendendo, ela começa a colocar para a gente a ideia de superioridade do conhecimento científico. É a partir de Comte, inclusive, que a ideia de mito, a palavra mitologia, passa a ganhar um significado mais pejorativo. Mitologia ou mito passa a significar algo mais equivocado, conhecimento falso, impreciso, e o conhecimento científico é o conhecimento correto, superior, aquele que leva a gente a organizar verdadeiramente a sociedade. Por quê? Na visão do Comte, é conhecendo as leis que regem os fenômenos que a gente pode intervir sobre esses fenômenos, controlar esses fenômenos, organizar esses fenômenos de acordo com os nossos interesses. É o conhecimento mais prático possível, ou seja, o conhecimento científico, o
conhecimento que se baseia no mundo real, no pensamento positivo, ele é superior às outras duas formas de conhecimento. É isso que defende o positivismo, é essa superioridade. E aí a gente vai agora para os outros temas, como por exemplo o modo como Comte enxerga as ciências a partir dessa história toda. Do mesmo jeito que as ideias, segundo a lei dos 3 estados, as ideias seguem um princípio evolutivo, um princípio de desenvolvimento, as ciências também seguem esses princípios. As ciências, elas caminham no sentido de avançar do mais abstrato ao mais concreto, ao mais corriqueiro, ao mais cotidiano, ao mais presente no nosso mundo. Qual que é a primeira ciência de todas, gente? A matemática. Porque ela, desde que existe comércio, desde que existe moeda, ela existe também junto com o ser humano. A matemática também, desde o mundo antigo, acompanhou as observações astronômicas. Então, o próprio Comte diz que a matemática é a primeira ciência, a astronomia é a segunda, desde o mundo antigo, a observação dos fenômenos que acontecem nos céus, no espaço, sempre cativou e motivou a busca por respostas dos seres humanos. Daí decorre o quê? Qual que é a ciência que se fortalece, que cria teorias com base na astronomia? A física. Se a gente pegar, por exemplo, o renascimento científico, quais são as ciências que dão um impulso para o renascimento científico? A matemática, a astronomia e a física. O plano cartesiano, o pensamento matemático renovado, as observações astronômicas, os cálculos que vêm junto com essas observações. E, posteriormente, todo esse acúmulo vai significar aí para Newton e para outros intelectuais da física um conjunto de pressupostos importantes para refundar aí algumas bases, alguns paradigmas da física. Logo depois da física, a gente começou a entender melhor as particularidades desses corpos. Quando eu digo corpos, não estou falando de corpos humanos, estou falando de corpos físicos mesmo, coisas que existem no mundo material. Agora, a química entra nesses corpos. A química vai estudar a matéria que compõe esses corpos. As reações químicas, os elementos, os átomos, as moléculas, ou seja, aquilo que está dentro da existência material do ser humano. A química se fortaleceu bastante na Idade Moderna. Depois da física, a química é justamente uma das áreas que tem mais avanços pós-renascimento científico, pós-reconstrução da ciência no período da ciência moderna. E aí a gente chega no século XIX. Depois da química, do estudo da matéria, o que mais se fortaleceu foi a biologia, porque a matéria, por si só, ela não explica a vida. A vida possui um conjunto de leis, uma organização bastante peculiar. Então, o conjunto de moléculas e átomos, a matéria organizada de um jeito especial e complexo, dá origem à vida, e a ciência da vida é a biologia. No século XIX, época ali do próprio Auguste Comte, o darwinismo estava ganhando cada vez mais destaque, refundando o pensamento científico, transformando várias visões nossas, inclusive religiosas, né, com base na teoria da evolução das espécies. Enfim, se você parar para pensar como Comte pensou, você vai conseguir perceber o seguinte: as ciências, elas se desenvolveram, na visão dele, na visão do positivismo, das ciências mais abstratas, desde a matemática, números que são convenções abstratas, até aquilo que está mais presente da gente, a vida, os seres vivos. Nós, seres humanos, também somos seres vivos. No caminho, as ciências foram cada vez mais entendendo, se aproximando um pouco da gente. O que precisaria existir então, gente? O estudo particular da vida humana, porque a existência humana não é apenas uma existência biológica. A gente tem uma existência moral, uma existência psicológica. Além disso, né, a vida humana se organiza de um jeito diferente das outras vidas, dos outros seres vivos, mesmo que eles vivem em sociedade. Então, o que o Comte tem de importante para a gente, que estuda a sociologia, é justamente isso. Ele vai fundar, ou melhor dizendo, vai propor a fundação de uma ciência da sociedade e dizer que essa ciência é a ciência mais próxima dos nossos dilemas, mais próxima do que há de concreto em nós, seres humanos, é a que mais lida com coisas que fazem parte do nosso dia a dia e daquilo que é próximo da gente enquanto espécie. Ele coloca a sociologia num pedestal, como o pilar do desenvolvimento do mundo contemporâneo, como a última etapa da evolução das ciências ao longo da história. A sociologia, na visão dele, vai beber da fonte de todas as outras ciências para entender o funcionamento do mundo que a gente vive, do mundo social. Uma curiosidade aí, que em geral também não é falado em sala de aula, o Comte arranjou briga com pessoas naquela época. O próprio pessoal da Escola Politécnica tirou um cargo dele de revisor de quem entrava na Escola Politécnica por causa disso. Ele começou a criticar os matemáticos, os físicos, dizendo que era a hora da biologia e da sociologia assumirem o protagonismo das ciências, que as ciências do futuro eram biologia e sociologia.
e que as ciências mais abstratas, mais gerais do passado deveriam dar lugar a essa nova elite, a essa nova vanguarda intelectual que estava surgindo. O que, claro, né, deixou um pouco insatisfeito o pessoal das outras ciências mais tradicionais, da escola politécnica e, enfim, da comunidade científica em geral. Irto, então dá para dizer que o Comte é o pai, o fundador da sociologia? Eu, em sala de aula, falo uma coisa um pouquinho diferente, que o Comte é o vô da sociologia. Porque, na real, quem funda a sociologia mesmo é o Durkheim, o Weber, em certo sentido o Marx também, os três porquinhos da sociologia. O Durkheim, o Weber e o Marx são fundadores da sociologia. E o Comte nessa história? Ele é o vô, não o pai, ou um dos três pais. Por quê? Porque ele está propondo que ela exista. Ele está propondo uma reforma intelectual, uma reforma no conhecimento humano, acomodando a sociologia, inclusive, nessa reforma. Entretanto, ele próprio não vai chegar a fazer um conjunto muito grande de pesquisas, não vai se envolver tanto com a prática social, a prática de produção de conhecimento empírico, como os outros sociólogos posteriores vão se envolver. Então ele lançou as bases, ele lançou a bola, ele deu o tiro de meta para que depois os outros jogadores da sociologia, os outros pesquisadores pudessem jogar o seu jogo, pudessem colocar em prática essa nova ciência. Aí vem o terceiro tema desse nosso vídeo. Que tema é esse? A questão do modo como Comte de fato entende a dinâmica da sociedade, como que funciona a sociedade, qual que é a proposta intelectual dele para entender as leis gerais que regem a tal da sociedade. É importante lembrar que, diferente do que eu disse agora, inclusive, os primeiros textos do Comte não chamavam a sociologia de sociologia. Você pega, por exemplo, o curso de filosofia positiva, uma das suas principais obras, nesse texto está escrito física social. Como assim física social? Isso tem a ver com o fato de que, como vocês vão perceber agora, os principais termos do Auguste Comte são termos que ele extraiu da física, da ciência física. Então ele pegou ideias, conceitos e palavras que o pessoal está acostumado a ter na ciência física para tentar aplicar e entender as leis da sociedade, dos corpos sociais, vamos dizer assim. É importante perceber aí também que o Comte é um cara meio de humanas, mas meio de exatas também, né? Ele fez escola politécnica, quando ele estava sem dinheiro, ele dava aula particular de matemática, ele estudou com matemáticos e físicos ali na escola politécnica, então isso tem muito a ver com o modo como ele se formou e o modo como ele entendia então a ciência. A ciência tem uma linguagem, tem um jeito de se organizar, a ciência tem critérios e métodos, na visão dele, na visão do Comte, das ciências que ele mais conhecia, justamente as ciências exatas. E não é estranho que é justamente essas ciências que vão servir de inspiração para ele construir uma nova ciência, uma ciência da sociedade. Beleza, falei de física social, que conceitos são esses? Para Comte, existem duas forças que atuam sobre os corpos sociais. Essas forças se resumem entre princípios estáticos e princípios dinâmicos. Olha aí, força, corpo, estático, dinâmico, não parece física, né? Você aí que gosta de ciências humanas de repente fica em pânico achando que vai ter matemática e física no meio do caminho. Calma que é só um pouquinho. Claro que sociologia, como toda a ciência, tem um pouquinho de estatística e matemática também, mas não é agora, fica sossegado. Com relação a esses termos, o que eles significam? Significam o seguinte, vamos começar pelo princípio estático. O princípio estático é tudo aquilo que contribui para a ordem social, para a manutenção da organização da sociedade, que mantém ela coesa e harmônica. Qual que é a base dos princípios estáticos, portanto? As instituições sociais, a família, a moral, as leis, o Estado, tudo aquilo que de alguma forma contribui para a ordem social e para a harmonia entre os indivíduos na sociedade é aquilo que mantém o princípio estático. O princípio dinâmico já é aquilo que contribui para a mudança social, para a transformação da sociedade. É aquilo que faz as coisas mudarem, é aquilo que faz a sociedade não ficar parada estagnada num único jeito de ser, num único modo de produção. Aliás, os princípios dinâmicos para Auguste Comte são justamente esses, os princípios que levam à industrialização, ou seja, ao desenvolvimento técnico, tecnológico da sociedade. É aquilo que permite ao ser humano aprimorar a sua produção material. Se ficou difícil de entender, deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos imaginar que eu estou empurrando um carro na rua, um carro que não está ligado, que deu um probleminha no motor. Esse carro ele é pesado. Esse carro ele também está em atrito com o chão, mesmo que ele tenha rodas.
Tem até um pouquinho da resistência do ar enquanto eu estou empurrando o carro. Ou seja, existem várias forças que impedem que esse carro saia do lugar. Falei Caio? Que esse carro saia do lugar. Essas forças é justamente aquilo que metaforicamente a gente pode entender enquanto princípio estático. É aquilo que mantém a sociedade, no caso, né, da nossa ciência, a ciência sociológica, é aquilo que mantém a sociedade estagnada, se reproduzindo como ela é. Agora, a força que eu faço para empurrar o carro para frente, o movimento que o carro faz, é justamente isso que é o princípio dinâmico, aquilo que empurra, aquilo que puxa para frente. E isso é causado pelo desenvolvimento tecnológico. Na visão do Comte, bem típica da época, ele está vendo a época dele e tirando conclusões para isso, né? É a industrialização. Quando a gente diz que ele está vendo a época dele, ele está vendo a época dele do ponto de vista europeu, evidentemente. Ele está vendo que as sociedades europeias estão se industrializando e, consequentemente, achando que isso é um modelo de desenvolvimento para todas as sociedades. Então, mais uma vez, a gente tem que lembrar que o Comte é um autor etnocêntrico, no sentido de que, assim como outros autores da época dele, ele vai colocar que o ápice do desenvolvimento das sociedades é o pensamento científico e o desenvolvimento industrial. Sociedades com pensamento religioso, mítico, fetichista, ou mesmo sociedades que não passaram pelo processo de industrialização, são sociedades mais ultrapassadas, primitivas, um pensamento típico da época. Acho que você já percebeu uma certa coincidência aí, né? Ordem e progresso, duas palavrinhas importantes para o positivismo, estão na nossa bandeira, a bandeira do Brasil. Bom, coincidência não é, porque o Comte ele influenciou alguns autores aqui no Brasil que também vão ser positivistas, e também não só autores intelectuais, mas também militares. As pessoas que lá no Brasil Império vão defender a mudança para a República, os republicanos brasileiros se inspiraram muito no positivismo. E isso pode ser um assunto para um outro vídeo. Se esse vídeo já existir, vou colocar ele aqui num card, aqui embaixo, no canto, em cima, enfim, não sei aonde, é o primeiro vídeo do canal, mas em algum canto você vai achar um cardzinho para ver o vídeo de positivismo no Brasil assim que esse vídeo existir. Enquanto não tiver cardzinho, quer dizer que eu não tive tempo de gravar ainda. Mas o lema do positivismo é justamente esse: amor por princípio, ordem por base, progresso por fim. Ou seja, a ordem é a base do progresso. O princípio estático precisa existir para que o progresso possa acontecer. Uma das coisas que o Comte identifica, inclusive no século XIX, é esse risco. O risco das instabilidades, dos conflitos sociais poderem prejudicar, querendo ou não, a conquista da ordem do progresso. Então, as instabilidades, os conflitos que contribuem para a desordem social, eles são causados também por um conjunto de princípios que vem dessa desestabilização da relação entre ordem e progresso. Vou colocar de um jeito mais prático, né? Se as instituições sociais não estão acompanhando o progresso e o desenvolvimento técnico, ou se o progresso e o desenvolvimento estão num ritmo muito acelerado, a ponto de as instituições sociais não acompanharem e, pior, estarem instáveis, não contribuírem para a ordem social, se algum desses dois ou outros desbalanceamentos acontecerem, a sociedade vai mal. E é justamente essa a proposta do positivismo: entender a sociedade, entender as leis que regem a sociedade, como eu acabei de descrever, dos princípios estáticos e princípios dinâmicos, e com base nessas leis gerais, ajudar aos tomadores de decisão, aos políticos, aos governantes, a organizar melhor a sociedade. Comte é um cara bastante da intelectualidade, ele é um cara que diz que primeiro a gente tem que pensar, né, refletir, criar um conhecimento teórico, reformar a intelectualidade humana para entender melhor as leis, entender melhor a organização da sociedade de um jeito científico, e a partir daí, desse entendimento, ele diz que aí sim, na prática, a gente pode ver os intelectuais, os sábios, as elites, os governantes organizando e administrando melhor a sociedade, graças a esse conhecimento. Apesar da desordem do começo do século XIX, o Comte confia bastante na sociedade industrial. Ele diz que a industrialização vai trazer resolução de um monte de problemas dos seres humanos. Inclusive, uma diferença muito grande entre o pensamento do Comte e o pensamento do Marx vai ser o modo como o Comte vai enxergar um potencial de harmonização da sociedade graças à industrialização. Porque, além do fato de que, para Comte, se cada um cumpre o seu papel, cada um cumpre o seu status social, cada um cumpre a sua profissão da melhor maneira possível, o todo social vive em harmonia, vive em ordem. Se cada um dá o seu melhor, mesmo que com diferentes salários, com diferentes privilégios sociais,
aí sim a gente deve ver uma sociedade caminhando no sentido do desenvolvimento. Ele é contra, evidentemente, né, a ideia de que existe aí um conjunto de pessoas que é melhor, que é superior, que merece privilégios só porque ganha mais ou porque tem uma profissão diferente. É claro que, na visão dele, as pessoas podem e devem ganhar mais por investirem mais em profissionalização, em formação, né? Ele, de alguma forma, entende que as desigualdades sociais entre diferentes profissões, entre diferentes classes, ela deve acontecer, ela pode acontecer, mas não a pobreza extrema, não a miséria, não a exclusão social, até porque as pessoas, independente da profissão que cumpram, ter menos prestígio, ser menos reconhecida, elas deveriam ser reconhecidas, porque elas contribuem para uma harmonia da sociedade. Além disso, como eu disse, o Comte confia na Revolução Industrial, confia no processo de industrialização como resposta para os problemas humanos, porque na visão dele, os industriais vão assumir o controle e as rédeas da sociedade. E os industriais, eles querem o lucro. E ao querer o lucro, os industriais vão ter dois pensamentos. Primeiro, não é interessante para os industriais a miséria e a exclusão, ela atrapalha a lucratividade. E segundo, os conflitos sociais, as guerras, os atritos entre sociedades humanas, eles também atrapalham a lucratividade, na visão do Comte. Logo, a industrialização e essa nova sociedade de uma elite industrial seria uma sociedade que automaticamente construiria um mundo mais harmônico, um mundo onde a paz e a ordem seria mais interessante para os negócios e para os lucros e, consequentemente, ela seria forçada a acontecer. Eu não preciso nem dizer que isso é muito inocente, né? Não preciso nem dizer que hoje a gente tem todos os motivos para desacreditar dessa teoria. Se a gente às vezes acha o pensamento marxista utópico, né? Muita gente diz que o Marx fala coisas que não são concretizáveis, eu acho que é muito menos concretizável uma sociedade em que se possa confiar na paz e harmonia com base na industrialização. Na verdade, a gente viu e a gente aprendeu no próprio século XIX, mas no século XX e XXI também, que a guerra também é lucrativa, a guerra também é boa para os negócios, consequentemente ela vai permanecer acontecendo. Já estou até misturando algumas críticas ao pensamento do Comte e ao pensamento positivista, mas acho interessante a gente ter esse tipo de reflexão. No finalzinho da vida dele, o Comte vai começar a defender que tudo aquilo que ele produziu, a corrente positivista que ele propôs, era mais do que uma corrente que defendia a superioridade da ciência, que a ciência organizasse as instituições sociais, mas ele vai defender que o positivismo deve ser visto como uma religião da humanidade. E é bastante curioso o modo como ele constrói isso, porque na visão dele a religião deveria se cientificizar. Ou seja, o que ele propõe é que a gente substitua religiões que acreditem em deuses ou Deus, seres sobrenaturais, para ele, um pensamento típico do passado, de uma ideia, na lei dos três estados, de uma ideia já ultrapassada e primitiva, a gente deveria substituir a noção de Deus pela noção de humanidade. Aliás, ele lê textos bíblicos, lê inclusive literatura, em algumas situações ele diz que aquilo que a gente lê nos textos como Deus, a gente deve substituir como humanidade, fica até mais compreensível para a gente entender o que aqueles textos querem dizer. Que a gente deve idolatrar a fraternidade para com os outros, amar a humanidade, amar a sociedade, ser solidário justamente por conta dessa conexão nossa com o coletivo, com algo maior que a nossa existência individual. Vamos lembrar do lema do positivismo: ordem por base, ok. Progresso por fim, ok. Mas qual que era o primeiro? Amor por princípio. Amor como princípio por trás de tudo isso. E a religião da humanidade que ele está propondo é justamente uma religião que propõe, por bases mais racionais e científicas, menos sobrenaturais, menos animistas, fundamentar esse tipo de postura, esse tipo de fraternidade. Cabe também entender, nesse processo todo, que, enfim, aí ele começa a entrar em algumas nuances bastante polêmicas, né? Ele propôs mudar os meses do ano, um mês que ele propôs é o mês do Descartes, ele dá nomes de filósofos e intelectuais para os meses do ano, cientistas. Tem feriados, mas os feriados não são mais religiosos. Ele constrói um calendário pelo qual os feriados passam a ser feriados do Shakespeare, feriado do Dante, feriado do Adam Smith, de intelectuais, economistas, pensadores, científicos, substituindo figuras religiosas, santos e entidades sobrenaturais. E é claro que com isso, né, no finalzinho da vida dele, ele ganhou ainda mais polêmica. Mas o que ele quis dizer, se a gente
entender o básico e ainda for um pouquinho mais condescendente em entender o que há de positivo, sem nenhum trocadilho, naquilo que o Conte está propondo pra gente, é que ele está defendendo, por exemplo, o Estado laico, a educação laica, a não mistura entre o pensamento metafísico e abstrato, e religioso e teológico, com o pensamento científico. E, enfim, esse foi o meu primeiro vídeo. Se tiver críticas, sugestões, pode mandar, seja no privado, seja aqui nos comentários, para que os próximos vídeos tenham ainda mais conteúdo interessante para vocês. Beijos, abraços e até o próximo.